Isso é grande demais. Amém. Senhor Jesus. Amém. Amém. Tem um versículo que está me acompanhando há um bom tempo. Amém. E eu amo esse versículo. Aleluia. Vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse, Glória Senhor Jesus, Amém. 3:13. a Deus. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. É lindo esse versículo, gente. É lindo esse versículo. Quem tem ouvido aí? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça. Amém. Quem tem espírito, ouça Amém. o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Quem tem espírito? Aleluia. Amém, porque nós temos um espírito. Amém. Irmãos, eu amo esse versículo. Sabe por quê? Porque ele me mostra que tem um Deus vivo. Amém. Aqui na igreja tem um Deus vivo. Amém. Irmãos, e nós temos um Deus que fala. Amém. E Ele tem prazer em falar conosco. Irmãos, e a gente também tem um Deus que ouve. Irmãos, na igreja em Nova Odessa, a gente tem um Deus que fala. E Ele está falando com a gente. Ele quer falar com você hoje, irmãos. E Ele tem falado durante toda a semana. Senhor Jesus. E não é só por esse versículo. Mas se você pegar o contexto aqui, irmãos, no Apocalipse 3, ele começa no versículo 7. Vamos ler. Apocalipse 3, 7. Amém. Senhor Jesus. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve. Ao anjo da igreja em Nova Odessa escreve. Amém. Senhor, estas coisas diz o santo, Amém. o verdadeiro. Ele está falando, irmãos. Aquele que tem a chave de Davi. Amém. Que abre e ninguém fechará. E que fecha e ninguém abrirá. O Senhor está deixando uma porta aberta, irmãos. E Ele te conhece. Nós temos um Deus que está atento. Ele está olhando para a sua igreja. E Ele fala assim: eu conheço as tuas obras. Eu sei pelo que você está passando. Igreja em Nova Odessa, eu sei o que está acontecendo com vocês. E Ele continua assim: eis que tenho posto de ti uma porta aberta. A porta está aberta, irmãos. A qual ninguém pode fechar. Eu sei que tem poucas forças, Senhor Jesus. Entretanto, Nova Odessa, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ó Senhor Jesus. Irmãos, a igreja não está negando o nome do Senhor. Eis que farei, aí ele vai falando, eis que farei de alguns do que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mantêm em que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Amém. Senhor Jesus, porque guardaste a minha palavra, perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam a terra. Amém. Senhor Jesus, amém. Quem tem espírito, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sabe o que eu vejo? Que o Senhor está tendo um cuidado especial com a igreja. Irmãos, vocês são os filhos de Deus. Amém. E vocês são os filhos e que o Senhor tem prazer. Amém. O prazer tem cuidado. Amém. Nessas cartas à igreja aqui em Apocalipse, eu vejo um cuidado do Senhor. Igreja, eu conheço vocês, mas eu sei que vocês precisam melhorar nisso. Essa é a palavra profética. É a palavra que a gente está precisando ouvir agora. Mas sei que se vocês passar por isso, lá na frente, eu vou estar te esperando. E o Senhor está lá na frente esperando. Ele quer estar lá na frente esperando para te dar um abraço, para te receber. O foco é o Senhor. Eu não sei qual que é a experiência dos irmãos, mas eu entrei muito cedo na religiosidade. E muito cedo eu escutei falar de Deus. E eu escutei falar muita coisa de Deus. Em casa a gente tinha Buda, tinha ídolo, né? Buda, tinha Nossa Senhora. No Buda a gente colocava moedinha. Para Nossa Senhora a Senhora Aparecida, colocava vela e ficava lá no Buda. Eu preciso de dinheiro, né? Acabava sumindo, até sumia as moedas. No fim, não era nada. E durante um tempo eu também fui testemunha de Jeová.
E fiquei andando de religião em religião, de doutrina em doutrina. E falei, mas onde eu estou, né? Que caminho que eu vou seguir? Se eu ouvi falando tanta coisa, qual que é o caminho certo? Qual que é o caminho? Qual que é a verdade? Tanta gente falando tanta coisa. Senhor Jesus. E eu era igual meus ídolos. Eu era cego e surdo. Não ouvia e não via, estava cego. Mas amém. Graças a Deus. Porque um dia o Senhor, na sua misericórdia, deixa eu achar uma caneta aqui. Senhor Jesus. Amém. Eu vou tentar fazer um círculo. Senhor Jesus. Amém. Um dia o Senhor me pôs num novo caminho. Amém. E parece uma aliança. E Ele me inseriu numa nova aliança. Amém. E aí eu me senti que nem Jó. Senhor, eu só te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Amém. Irmão, que maravilhoso é isso. Como que a gente tem que dar valor. A pior coisa que pode acontecer com a gente é ficar afastado de Deus. É perder o contato de Deus. A pior coisa para o homem é perder o contato de Deus. Mas amém, irmãos. Porque o Deus, na sua misericórdia e no seu amor, Ele nos inseriu de novo. E a gente voltou a estar conectado com Deus. Amém. Não foi o tema do alimento diário antigo? Conectados com Deus. Amém. E hoje, irmãos, a gente pode ouvir o falar do Senhor. E a gente pode falar com Ele. Amém. Irmãos, isso é incrível. Isso foi restituído. A gente tem que dar valor a essa conexão com Deus. Porque foi pago um alto preço. Amém. E Deus está falando para a igreja. Amém. E cada dia está falando mais forte. Amém. Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus. Fala, Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. Mateus 6:23. Só o comecinho. Amém. Senhor Jesus. Parte A. Mateus 6. Senhor Jesus. Amém. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Senhor Jesus. Portanto, caso a luz que haja em ti sejam trevas, que grande trevas serão? Irmãos, durante muito tempo eu estava nas trevas. Só que eu achava que enxergava. A pior cego é aquele que acha que está vendo alguma coisa. Ele está mais perdido ainda. Então a luz que eu achava que era uma luz não era. Era mais trevas ainda. Isso é a nossa vida na religiosidade. A gente não tem um norte. A gente pula de um lado para outro. Mas graças a Deus, o Senhor me colocou numa nova aliança. Amém. Eu não lembro muito bem o dia que eu passei a ver o Senhor. Mas eu lembro o dia que eu voltei a reunir com os irmãos. Amém. Então aqui, irmãos, teve um dia, eu vou fazer eu aqui uma bolinha. Qualquer semelhança é coincidência. É mera coincidência. É coincidência. Então foi no mês 9 de 2018. No mês 9 de 2018, eu fui inserido nessa nova aliança junto com os irmãos. Amém. E passei a correr uma carreira. Aleluia. E passei a viver uma nova carreira. Paulo chama de corrida. O irmão Ivané falou de maratona. Nós fomos inseridos numa maratona. Mas essa maratona a gente não está sozinho. A gente não está sozinho. Eu lembro que foi primeiramente o Gêner, outra bolinha, e a Fabiana, que eu vou fazer, que ela é mais light. Foram lá em casa. E eu passei a andar com eles. E eles foram me visitar. Depois foi a irmã Raquel. E vou fazer a Raquel e o Emerson assim. O Raquel e o Emerson também foram me visitar. E eu já não estava mais sozinho. Amém. E eu já estava num grupo maior. Amém. E eu vi o norte. Amém. Aí começou a aumentar junto com todos os irmãos. Amém. Senhor, eu já não ando mais sozinho. Amém. Aqui os irmãos mais cabeça, né? Que são os irmãos Amém. responsáveis. Amém. Que vão à frente, protegendo. E atrás, protegendo. Amém.
E durante todo esse percurso que eu entrei junto com os irmãos e comecei a caminhar nessa nova aliança, o Senhor tem falado. Amém. E eu, irmãos, eu não quero ser melhor que ninguém, mas eu tô ficando atento ao falar do Senhor. Isso aí. E quando eu entrei, a gente estava em Romanos. E o Senhor estava falando que a gente era inimigo deles. Aí ele fala da justificação, que nós fomos salvos. O Senhor veio nos salvar. Falou que a gente tem um crescimento, a santificação. Amém. Até chegar numa glorificação. Amém. E o Senhor tem falado. Aí a gente entrou em Coríntios. E Coríntios era uma igreja cheia de problemas. Uma igreja cheia de problemas. Até os irmãos ficaram meio assim. Aí o que os irmãos fizeram? Debaixo da misericórdia e da palavra profética dos nossos apóstolos, a gente começou a dar uma volta em Atos dos Apóstolos. Amém. Em Atos dos Apóstolos, o que os irmãos começaram a falar? Irmãos, eu sei que a igreja em Coríntios tem muitos problemas, mas a gente está debaixo de um ministério. E esse ministério, essa corrida começou aqui, ó. Essa largada começou aqui, começou em Jesus. Aleluia. Começou em Jesus. Senhor Jesus. Sabe por que só há um ministério? Porque Deus tem uma vontade suprema. Aleluia. Deus tem uma vontade. Se você ama o Senhor, é importante você conhecer a vontade dele. Deus tem uma vontade de fazer convergir para si todas as coisas. Amém. Deus quer reinar de novo sobre todas as coisas. Deus reinava, Satanás rebelou, agora o Senhor quer voltar ao que era antes. Então a nossa largada é Jesus. Mas a linha de chegada também é Ele. Amém. Nossa largada a gente começa em Jesus, mas a gente também volta para Ele. Amém. E graças a Deus Ele me inseriu no meio desse povo. Vamos ler outro versículo aqui, ó. Atos, Senhor Jesus 2. Amém. Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Atos 2, 42, 44. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Atos 2, 40. Olha o povo que eu comecei a andar. Era um povo que perseveravam na doutrina dos apóstolos. Amém. Irmãos, aqui a gente não anda de qualquer maneira. Mas a gente tem um apostolado guiando a gente. Amém. Eu fiquei tão emocionado a hora que eu cheguei, que todo o meu desfrute era compatível, estava debaixo do que os irmãos estavam desfrutando. Amém. Sabe quando você chega aqui, às vezes o Jenner fala assim, eu ia compartilhar, mas o irmão compartilhou na minha frente? Isso é lindo, irmãos. Amém. É lindo porque a gente está tendo o mesmo desfrute. A gente está tendo o mesmo falar. A gente não anda de lá para cá, na religião. A gente tem um alvo. A gente tem uma meta para chegar. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. E na comunhão e no partir do pão. Amém. Que lugar que tem mais comunhão, irmãos? Aleluia. Fala para mim, aqui você é livre. Aqui você está liberto para ter sua comunhão, para partir o seu pão. É importante que você parta seu pão. É importante que você tenha comunhão. Senhor Jesus. Amém. E nas orações. Aleluia. Irmãos, as orações estão funcionando. Graças a Deus. Emerson, está acontecendo os milagres. Aleluia. Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, é importante que a gente tenha mais bocas na reunião de oração. Que a gente participe. Esse caminho veio para restringir a gente. Para a gente colocar no rumo certo. Porque senão a gente fica vagando. Senhor Jesus. Amém. E em cada alma havia temor. Amém. Eu vejo isso aqui. Senhor Jesus. Amém. E muitos prodígios. Aleluia. Amém. E sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Amém. Amém. Todos os que creram estavam juntos. Amém. Não é isso, irmãos? E tinham tudo em comum. Amém. O espírito, você ser um com o irmão, é até fácil. Mas pessoas totalmente diferentes, de cultura diferente, de criações diferentes. Deus é Deus. E Ele é bom no que Ele faz. Ele é bom em ser Deus.
e colocar tudo num só lugar, e colocar num sentimento de alma, e colocar num alvo só. Irmãos, aqui é um monte de cabecinha andando, mas no final é só uma cabeça que chega. O novo homem é só um. A gente vai ser um novo homem. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Amém. Filipenses 2:2. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Quem achou pode ler. Amém. Amém. Completai a minha alegria. Amém. De modo que penseis a mesma coisa. Amém. Tenhais o mesmo amor. Sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Completar é alegria. Deus tem uma alegria. Deus fica alegre. Irmãos, você não ama o Senhor? Você não quer deixar Ele alegre? Ele é alegre quando Ele vê que você é um, que a gente está indo no mesmo caminho. O Senhor tem prazer. Aí Ele fala, esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Ele tem prazer nisso. O Emerson me passou o encargo da mensagem. Aí eu fico conversando com o Senhor, porque o meu Deus fala, e Ele também me ouve, e é maravilhoso isso. Aí eu falo, Senhor, aí eu já penso na irmã Luzinete. Esse versículo é para você, Luzinete, porque eu falo assim, a irmã tem amor em servir. A irmã fica lá preparando os temperos dela, a comida dela, e não é forçado, ela tem amor naquilo. Aí eu falo, Senhor, eu não posso levar qualquer coisa para esses irmãos. Senhor, eu não posso só jogar a palavra no ar. Mas a palavra ela tem que ter um objetivo. Ela tem que causar algo nos irmãos. É algo que possa gerar uma mudança. E ela tem que ser prática. É uma palavra que os irmãos possam levar para casa. Que os irmãos possam usar no seu dia a dia. Senhor, o que eu posso levar para os irmãos? Como que eu posso chegar lá? Aí, olha como Deus é, irmãos. Aí Ele me abre terça-feira. Alimento diário. Senhor Jesus, Deus está aqui, irmãos. Senhor Jesus. O segredo da bênção. A bênção tem um segredo. Quer receber sua bênção? Você quer uma bênção? Escuta o que o Senhor está falando. Aí Ele falou, filho, o segredo da bênção é ser simples e obediente. Senhor, ser simples e obediente. Aí Ele falou, simples e obediente. E uma palavra está ligada para a outra. Simples não anda separado de obediente. Sabe por quê? Porque o servo obediente, se o Senhor dele falar, vai para a esquerda, ele vai para a esquerda. Se o Senhor dele falar, servo, vai para a direita, vai para a direita. Ele não fica inventando moda. Ele é simples. Ele é simples. Aí ele não fica colocando, eu vou para a direita, mas eu vou virar aqui e depois vou ali. O Senhor quer que você seja simples e obediente. Amém. Vai para frente. Vai para frente. Amém. Trocou a trombeta para recuar? Recua. Senhor Jesus, simples e obediente. Amém. Oh, Senhor Amém. Jesus. Amém. Aí o irmão usa o exemplo perfeito das muralhas de Jericó. O povo de Israel estava guerreando, eles estavam a caminho da terra prometida. Irmãos, nós estamos a caminho da terra prometida. Amém. Só que o que aconteceu na frente deles? Apareceu uma muralha. Muralha é maior que muro, é uma muralha. E aí? Aí você fica atento ao falar do Senhor. Apareceu uma muralha na sua vida? Fica atento ao falar do Senhor. Amém. Josué, obedece. Amém. Pega seu povo, 6 dias. Amém. E dá 6 voltas. Cada dia você vai dar uma volta em torno da muralha. Aleluia. No 7º dia, aí vocês vão começar a gritar. Amém. Aí o primeiro dia, primeira volta, tudo quieto. Todo mundo quieto, em silêncio. Acho que o povo lá em cima falava, meio estranhando, né? Em cima da muralha. Segundo dia, obediência. Se fosse simplicidade.
Podia alguém querer complicar. Vamos levar uma catapulta? Um ariete, né? Ficar quieto não vai adiantar nada. Irmão, seja obediente ao Senhor. Quer a bênção? Terceiro dia, terceira volta. Quarto, quinto, sexto dia. Senhor Jesus. Aí no sétimo dia, o Senhor falou, agora grita. Aleluia! Aleluia! Senhor Jesus! Amém! E o que aconteceu? A muralha caiu. Irmãos, vamos ficar de pé. Vamos derrubar nossas muralhas. Vamos ser obedientes. A coisa mais simples, invocar o nome do Senhor. Vamos gerar uma reação. Oh, Senhor Jesus! Amém! Glória a Deus! Oh, Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Amém! Amém! Jesus é o Senhor. Irmãos, é simples. Que muralha que fica em pé. Eu também não gostava de falar aleluia não. Mas o Senhor derrubou minhas muralhas. Oh, como é bom gritar o nome do Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. Simples e obediente. Amém. 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 Senhor Jesus. Amém. Vamos ler Gálatas 5. Amém. Senhor Jesus. 25. Senhor Jesus. Os irmãos podem ler. Gálatas 5, 25. Amém. Amém. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém. Paulo, ele era um homem que andava no Espírito. E ele era um padrão para a gente hoje. Mas ele sabia que para ser um ministro da nova aliança tem que ter 3 pilares. Princípio é o primeiro pilar, palavra e prática. Princípio, irmãos, é quando tem origem em alguma coisa. O princípio de Paulo era baseado em Cristo. Então ele usava Cristo como modelo. O modelo de Paulo era Cristo. E Cristo tem princípios. Cristo, ele é obediente à palavra. Ele é obediente ao Pai. Cristo é simples. Vamos ler 1 Coríntios 9, 23 ao 27. Senhor Jesus. Amém. 1 Coríntios. Amém. Deixa eu ver agora. Senhor Jesus. A sabedoria. 9, 23. 9, 23 ou 27. Amém. Eu estou em segundo. Espera aí, irmãos. Me espera que eu tenho que chegar também. Quero chegar também. Amém. 9, 23 ao 27. Amém. Vamos ler o 24. Pula o 23. Não sabeis vós que os que correm no estádio, Todos na verdade correm, mas um só é o prêmio. Correi de tal maneira que alcanceis. amém. Pode continuar. Toda atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim Corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes ao ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para quem tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então Paulo era um homem que vivia no Espírito. Amém. E andava pelo Espírito. E ele seguia os princípios de Deus. Então Paulo, ele usa 2 figuras. A de um estádio com uma corrida e usa a figura de um lutador. Isso aqui Paulo está se fazendo simples. A igreja em Corinto, a cidade de Corinto, os gregos, eles eram aficionados pela inteligência. Desculpa aos irmãos. E eles eram focados no saber humano.
Então eles eram filósofos, estudiosos, e a vida deles era focado nisso. Mas tinha outra coisa também que eles eram focados, que era o culto ao atletismo, o culto ao corpo. Vocês já viram aquelas estátuas dos deuses gregos? Tudo fortão, bem... Até aqueles Zeus lá que tem mais de 1 milhão de anos, a barriga dele toda saradinha. Então, com aquele velho com 300 anos, mas a barriga... Então eles cultuavam essas coisas. Eles cultuavam o corpo. Aí Paulo, na simplicidade, ele usa o quê? As coisas que eram inerentes aos coríntios. Quando a gente é simples, a gente se torna acessível. Ser simples é você se tornar acessível. Ele não saiu da palavra de Deus. Mas quando você vai numa churrascaria conversar com um churrasqueiro, você vai falar de carne. Você não vai falar de política, futebol. Você tem que dar acesso a ele. Quando a gente é simples, a gente é acessível. Mas a gente não pode fugir da obediência. Ele não servia os deuses daquele povo. Isso ele não fugia. Então ele se fez simples. Como que a gente está acessível? A gente está acessível para receber os outros? Ou a gente está fugindo da nossa simplicidade e floreando muito as coisas? E a gente começa a ficar longe das pessoas. Começa a falar difícil. A vida da igreja, o mínimo que você vai conseguir é ficar mais inteligente. É o mínimo que você vai conseguir. Não é, irmão Zé? Você aprende a ler, você aprende a falar melhor. Mas isso é o mínimo, irmãos. E a gente tem que se tornar simples. Amém. A gente tem que estar acessível. Amém. Posso orar por você? Amém. Simples. Amém. Simples. Senhor Jesus. Amém. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Então o primeiro pilar era ele usar os princípios de Deus. Ser simples e obediente. Amém. Essas é as coisas que o Senhor traz para a gente. Mas tem outro pilar, que é a palavra. Amém. E a palavra ela é dividida de duas formas. Palavra profética e palavra fundamental. Irmãos, a palavra fundamental aqui é a nossa pista. Sabe por quê? Porque a palavra fundamental ela não muda. Desde o princípio até o fim ela é o mesmo. Qual que é as palavras? Qual que é as doutrinas fundamentais? Quando o Senhor pergunta a Pedro, quem sou eu? O que o Senhor responde para ele? O que Pedro responde para o Senhor? Tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Isso é uma verdade fundamental. Cristo é o Filho de Deus vivo. Isso não muda, irmãos. Outra verdade fundamental. Cristo é a salvação. Só há salvação em Cristo. São verdades que não mudam. Essas são os nossos fundamentos. É a nossa pista. A gente não pode fugir disso. Isso é desde o princípio até o final. Amém. Cristo é o nosso fundamento. Amém. E sobre isso a gente vai edificar a igreja. Amém. Mas tem outra palavra, que é a palavra profética. Amém. Essa é o que os nossos apóstolos, como Josué recebeu do Senhor, faz assim. É o que a gente está precisando ouvir hoje. É o que vai ajudar a igreja. Igreja em Nova Odessa, vocês precisam focar mais. Vocês precisam estar mais atentos. Vocês precisam estar ajudando o Senhor. Irmãos, é o que o Senhor está falando para a gente hoje. Amém. É o cuidado que o Senhor está fazendo. Cuida disso. Para que você não perder sua coroa. Amém. Porque eu estou te esperando. A palavra profética é uma palavra de consolo. Amém. Eu sei o que você está passando. Eu sei as dificuldades que você está enfrentando. Mas mantenha o foco. Amém. Eu estou lá na frente. Senhor Jesus. Aleluia. Palavra profética é uma palavra de ânimo. Eu sei que você está cansado, a correria hoje foi grande, os irmãos saíram lá da Baixada. Mas vocês estão chegando. Amém. Mantém, não está sozinho. Senhor Jesus, amém. Oh, Senhor Aleluia. Jesus, amém. Ô irmão, já tem um copo aqui. Irmãos, eu fico tão que eu não consigo nem beber água. Senhor Jesus, amém. E... Senhor Jesus, aqui também na pista, olha, eu estou numa fase que tudo que eu olho eu estou vendo Cristo. Amém. Tudo que eu olho eu vejo o trabalhar do Senhor. Aleluia. Aqui nessa pista aqui, que era uma aliança, agora é uma pista, Senhor Jesus, também tem uma coisa aqui, ó, que fica assim, ó, em retorno, em volta dela aqui, ó.
Sabe o que é o que fica em torno da pista? É a torcida. Tem a torcida aqui, não tem? O pessoal está correndo, a torcida ali. A torcida, irmãos, são as nossas situações. Tem gente torcendo e tem gente torcendo contra. Nós temos as situações boas e as situações ruins. Amém. Mas presta atenção, a situação ruim, ela te atrapalha. Mas a boa também. É verdade. Irmãos, são só situações. Amém. O Senhor tem feito muitos milagres em nosso meio. O Senhor tem feito muitos sinais. Mas isso não pode atrapalhar a gente, porque o foco nosso é a chegada. Amém. As situações ruins também vão vir. Isso faz parte do correr. Vai ter a ladeira. Vai ter a parte difícil, mas vai ter a descida. Só que só são situações, irmãos. Como que chama aquele corredor, o West Bolt lá? O Usain Bolt. Você acha que quando ele parte, ele dá atenção para a torcida? Para a torcida que está torcendo contra ou a favor? Ele está focado. Amém. Ele quer chegar ali, Amém. concentrado. Não é assim, irmãos? Sim. Você não fica dando. Faz parte da vida. A gente tem que curtir as coisas boas. Mas o nosso foco está em Cristo, irmãos. Está na linha de chegada. Aleluia. Ele quando sai, ele não foca nas coisas que estão acontecendo ao redor, mas ele foca nas coisas de Cristo. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus. 1 Coríntios. Eu esqueci de falar uma coisa. Então a gente é fundamentado na palavra, na palavra profética e nas verdades. Senhor Jesus. Mas existe outra coisa, a prática. É isso aí. Esse é um dos mais importantes, Senhor. Nós temos a prática. Amém. Tudo aquilo que nós vivemos na vida da igreja, a gente coloca na prática. O que é a prática na vida da igreja? Pregar o Evangelho, Amém. a Expo Livro, o grupo familiar de cuidado mútuo e de multiplicação. O sair, posso orar por você. Isso é a prática do que a gente está vivendo, irmãos. Isso é colocar as coisas de Deus em funcionamento. Amém. Isso é muito importante na vida da igreja. A gente tem que chegar em casa. Eu não falo se você não pode sair de rua em rua, mas você tem que estar praticando falar de Deus. Você tem que mostrar que na sua casa há um testemunho. Que na sua casa há um Deus vivo. Amém. Há um Deus que faz a diferença. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus. 1 Coríntios 9,16. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus, amém. Oh, Senhor Jesus. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Amém. Irmãos, você tem uma carreira. Você é um servo. Você serve para alguma coisa. Você tem uma função na vida da igreja. Ronaldo tinha uma carreira. Ele era bombeiro. Mas essa era só para disfarçar. A carreira dele mesmo é o ser um ministro da nova aliança. Amém. É pregar o Evangelho. Amém. Irmãos, Paulo fala, ai de mim se não pregar o Evangelho. Se não pregar o Evangelho eu vou ter algum castigo? Não é esse o ponto, irmãos. Pregar o Evangelho tem que ser como respirar. Nós éramos um velho homem. E o velho homem, ele tem necessidades. Ele precisa comer. Você não precisa comer? Você precisa beber. Você precisa respirar. Fica 10 minutos sem respirar. Um abraço. O homem espiritual também tem necessidades. Ele precisa orar. Ele precisa invocar, irmãos, é a nossa respiração. Irmão, você está andando, você tem que estar invocando. Nós temos que pregar o Evangelho, irmãos. Amém. A palavra é a nossa comida. A palavra é a nossa comida. Quantos dias você consegue ficar sem comer? 7 dias até morrer? Eu não tenho uma base, mas o certo é você comer de 3 em 4 horas. A palavra é isso, e é possível fazer isso aí. Eu achava uma coisa muito longe, mas hoje eu vejo que é possível. Você pode viver sua vida invocando, andando com o Senhor,
debaixo da palavra. A oração é a nossa bebida, é a nossa água. É a nossa água, a oração é a nossa água. Se a gente não beber, água você tem que beber do quê? 3 horas, 2 horas? Essa é a oração. A gente tem, o homem espiritual depende disso. Senão ele começa a definhar. Então o homem pregar o evangelho é uma das nossas necessidades. Ai da gente se a gente não pregar o evangelho. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém. Eu tinha um amigo de infância. Ele chamava Leonardo. E ele sempre ia em casa de fim de ano, né? Passar uns dias. E sempre quando ele ia, a mãe dele no começo da semana começava a falar assim: Leonardo, quando você chegar lá, toma seus remédios. Leonardo, quando você chegar lá, obedece. Não fica até muito tarde na rua. Leonardo, cuidado quando for atravessar a rua. Ia passando o tempo, ia chegando mais perto do Leonardo ir para casa, e a mãe dele ia falando mais firme. Leonardo, cuidado. E pegando nos pontos principal. Quando ia chegando, Leonardo, faz isso, mais perto. E ela ia pegando mais firme. Irmãos, o meu sentimento é esse. Que está chegando numa época que o Senhor está falando mais firme. Amém. O Senhor está falando mais alto. Amém. E Ele está nos mostrando o ponto principal. Amém. Ele está falando: irmãos, cuidam dos outros. Amém. Não fica ligando para esse negócio de comida e bebida, não. Mantenha o foco. Amém. Ajuda o irmão, vocês não estão correndo sozinhos. Eu estou esperando, o Senhor está falando, irmão. Vocês estão escutando? Amém. E não é de hoje, e Ele está falando mais forte. Amém. E está pegando mais o ponto. Amém. Senhor, tem tanta coisa torcida. O mundo está tentando desviar a nossa atenção. E está jogando coisa. E a política. As pessoas estão tomando lados, esquerda, direita. Isso às vezes desvia a atenção do crente, coisas de homossexualismo, de quem está certo, de quem está errado. Mas irmãos, isso não é pra gente. Amém. O nosso foco é outro. Amém. É a linha da chegada. Amém. Igreja de Nova Odessa, mantenha o foco. Amém. Senão você perde a coroa. Amém. Corre junto. Mas você consegue pôr o vídeo lá pra gente? Eu vou pôr um vidinho que... Posso apagar a luz aqui? Pode. Vou pôr um vídeo que o irmão me mandou e que eu acho que tem tudo a ver com a mensagem. É bem curtinho. Oh, Senhor, pode chorar. Amém. Não pode chorar, hein? Não pode se emocionar, meu irmão. Amém. Tem que ter emoção, mano. Muita emoção. Glória a Deus. Eu tenho um amigo, ele é sargento do exército americano. Eu já fui na casa dele, ele já veio na minha. E eu achei interessante que ele serviu no Afeganistão. E até hoje, quando um soldado americano vem da guerra, ele volta traumatizado. Se você bate com força, ele dá um pulo, por conta do estrago das bombas e dos tiros. E eu questionando, e perguntei a ele: qual é o segredo? Ele disse: é a preparação, meu Deus. O nosso treinamento é mais forte do que a guerra. Mas por quê? Porque nós somos treinados para não deixar um outro para trás. Então quando a gente vai para a guerra, a gente já vai pronto para morrer por duas coisas. A qual? A pátria e o amigo. Ele disse que tem hora que estão na guerra, um na frente, o outro atrás. Às vezes o que vai na frente pisa no campo minado e a granada explode. Quando a granada explode, joga ele para cima. Quando ele cai, já cai sem as duas pernas. Não presta mais. Mas a ordem é: ainda está respirando, tá? Coloca no ombro. E trai para o acampamento. Mas foi ferido, não tem mais capacidade para guerrear, mas ainda respira, coloca no ombro. Dá uma olhadinha para esse amigo teu que está do teu lado, olha para ele. Já olhou?
E com voz de amigo, diga para ele: se depender de mim, você não vai ficar para trás. Você é meu amigo. Você é meu amigo. Foi isso que ele ensinou a gente. Ame uns aos outros. Não deixe ninguém para trás. Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu vou repetir, essa é a história da nossa vida. Irmãos, a gente está vivendo algo novo. É um Deus que vive, um Deus que fala, um Deus que está atuando mais firmemente, porque a hora está chegando. Aleluia! Ele ama, igual a mãe do Leonardo amava ele, o Senhor também compraz em você. Amém. Ele é um Deus que te ama, que tem um cuidado especial. Amém. Ele está vendo o que está acontecendo. Será que a gente está ouvindo falar dele? Se a gente está simples, está sendo acessível. Senhor Jesus, amém. Vamos ler só uns versículos para terminar. É o que está esperando a gente. Vamos ler, cada um vai ler um. Ronaldo, Apocalipse 2:7. Paulo 2:11. Apocalipse 2:11. Vanei, Apocalipse 2:17. Massal, Apocalipse 2:26. Raquel, Apocalipse 3:5. O irmão Zé, Apocalipse 3:12. Amém. A irmã pode ler? A irmã pode ler um? Pode ser? Apocalipse 3:21. Se tiver dificuldade de achar, a irmã ajuda a senhora. Aleluia. Que é o último versículo, Apocalipse 3:21. Aí 2:7 levanta e proclama para a igreja. Isso é os que chegar, irmãos, é o que está esperando a gente lá na frente. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Ao vencedor. Amém. Ganhei que se alimente da árvore da vida. Amém. E que encontra no paraíso de Deus. Amém. 2:11. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano. Amém. Da segunda morte. Amém. De nenhum modo. Nenhum modo. Nenhum modo, Senhor. 2:17. Amém. Aleluia. Amém. 2:17. Amém. Quem tem ouvidos, ouça. Amém. O Espírito diz às igrejas. Amém. Ao vencedor, Ao vencedor. dar-lhe-ei o maná escondido. Amém. Eu lhe darei uma pedrinha branca. Amém. E essa pedrinha é escrito um nome novo,
Amém. a qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém. 2, 26 ao 28. 26 a 28? Isso. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Amém. 27. Como cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Amém. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Amém. Senhor. 28, só 28. Amém. 3, 5. Amém. 3, 5. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Amém. Pelo contrário, Aleluia. confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Amém. 3, 12. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus. Amém. E dele nunca será. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Amém. O nome da cidade do Amém. meu Deus. Amém. A Nova Jerusalém. Amém. Nova Jerusalém. Esquece do céu. Amém. O meu Deus. Amém. E também o meu novo nome. Amém. A irmã, 3, 21. Ao vencedor, dar-lhe sentar-se comigo. Amém. Meu trono. Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Amém. Os irmãos atentaram. Você vai chegar lá, o Senhor vai estar te esperando. Aleluia. E Ele não vai querer mais saber, Ele vai te dar um abraço. Amém. Aí Ele vai falar, tá vendo, Pai? Esse aqui é o Paulo. Esse aqui é o Ronaldo. Amém. Essa aqui é a irmã Luzinete. Amém. Eles venceram, Pai. Aleluia. Apesar de tudo, eles venceram. Amém. Vem, Paulo. Vem, Luzinete. Vem, Mara. Senta aqui. Junto ao meu Pai. Junto a mim. Senta perto de mim, irmão. Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Senhor Jesus. Amém. Esse foi um sentimento, irmãos. Deus verdadeiramente está aqui. Amém. Essa é a história das nossas vidas. Amém.